O Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência. Podcast do Letra. Podcast do Letra. Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência. Podcast do Letra. Com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, gente, está começando mais um podcast do Letra, sendo transmitido pela TV Unidos e também pela Rádio Unidos Gospel. E aí, hoje a gente vamos conversar com meu grande amigo Claudão do Povo. Ele vai passar algumas dúvidas que você tem aí e também responder algumas outras perguntas, porque ele está por dentro dessa área. Qual é essa área? A área previdenciária. E também a gente vai puxar um assunto que é do interesse do povo. Olá, Claudão. Muito prazer ter aqui você em nosso podcast. Olá, Wagner. Satisfação poder estar aqui. Obrigado por esse espaço, essa oportunidade de levar essa informação. Um programa extremamente interessante, essa questão do podcast do Letra. Parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz porque o seu programa é um programa que leva informação às pessoas que mais precisam ser bem informadas, E esse é o nosso papel, é a nossa função, trazer informação às pessoas. Em primeiro lugar, é só agradecer o convite e me colocar aqui à disposição para que eu possa, então, esclarecer as dúvidas. Então, assim, a gente já vem chamando você há um bom tempo, mas por questão de agenda não conseguiu, Isso. Porque o senhor tem o seu escritório lá de advocacia e hoje ele está aqui, para responder as perguntas. E a curiosidade mais tem aqui hoje em Paraíba do Sul e região é sobre o LOAS. Fala um pouco sobre o LOAS, sobre essa lei, que quando aconteceu, passa um pouco disso para os nossos seguidores. É uma lei 8.742 de 1993. É uma lei específica, uma lei própria, que a gente costuma falar, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, da assistência social. O que eu gosto de chamar a atenção é que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu sou aposentado. Não. O LOAS, o popular benefício de prestação continuada, que é o BPC, esse nada mais é do que um benefício assistencial do governo federal. É uma lei que traz esse benefício para que pessoas que atendam os requisitos possam ter direito. Certo? E aí você me pergunta, quem seriam essas pessoas? Quais seriam os grupos? Quem será contemplado com o BPC? Quem será contemplado? Quais são? A gente sabe que no automático, eu falo que no automático, eu escolhi previdenciário, sou pós-graduado em previdenciário porque eu gosto do previdenciário. Eu já vivi muitos anos atrás, ainda quando muito novo, essa experiência dessa demora do INSS responder, Sim. Mas na verdade, o que acontece? O INSS, porque meu pai já passou por isso que eu estou dizendo que eu já vivi essa experiência de ver que realmente você fica aguardando uma resposta e está em análise, as pessoas ficam inquietas, as pessoas têm suas dificuldades, as pessoas têm suas necessidades, e quem busca esse direito é porque realmente precisa. Sim. Isso chega a deixar a gente incomodado de fato. Então, o que me chama a atenção? Que as pessoas que têm 65 ou mais de 65 anos, elas têm direito. Beleza, ok. Agora, para que esse benefício seja concedido a essas pessoas, um dos requisitos tem que ser de baixa renda. A gente sabe que tem que ser de baixa renda. Aí você vira e fala assim, então, para os idosos, a partir de 65 anos de idade. Ok. E qual seria a outra categoria? A outra seria pessoas deficientes, que é mental, intelectual, físico, Então são pessoas que têm direito a esse benefício. Mas é importante frisar, e eu gostaria de chamar a atenção em dois pontos importantes. Que para que se tenha esse direito, para que se busque esse direito, é necessário você proceder ao cadastro no CadÚnico. Sim. Que é um cadastro único, que vai colocar as informações necessárias. Quantas pessoas moram na casa? Enfim, é um questionário que é feito e a pessoa vai responder e vai ficar cadastrado. E a cada 2 anos, normalmente, eles atualizam. Porque corre o risco de suspender o benefício, de bloquear o benefício. Então, cabe àquele beneficiário
ter essa preocupação em manter o seu cadastro atualizado. Em 2 anos no CARD único. A lei diz isso, né? A lei diz isso. Mas normalmente o governo federal também solta uma campanha pedindo, avisando, e aí, através das prefeituras, dos municípios, das secretarias competentes, né? Dos órgãos que tem dentro do administrativo, eles cuidam dessa atualização desse cadastro. Então, as pessoas deficientes, seja ela mental, física, intelectual, sonora, o idoso a partir de 65 anos de idade, esses sim, eles têm direito. Agora, quando eu falo as pessoas especiais, independente de idade. Sei. Mesmo se não tivesse contribuído pelo INPS. Não. Porque o INSS, o que é? O INSS é um seguro, você paga para ter direito. O BPC não. O LOAS não. É um benefício assistencial. É bom pegar esse detalhe. É um benefício assistencial. O INSS você paga para ter direito. Já o BPC, o LOAS, não. Eu não tenho condições de pagar, mas eu preciso desse benefício porque eu tenho direito a esse benefício. Mas aí você me pergunta assim, e como é essa questão do BPC? Ele não é vitalício. Não tem 13º. Ele não vira pensão por morte, porque ele é do beneficiário. Entendeu? Se a pessoa que recebe o BPC hoje e a situação dela, né, o padrão de vida dela, a questão financeira dela muda para melhor, quer dizer, ela vai deixar de receber porque ela não precisa mais. Ela tem direito quando ela provar que realmente ela precisa daquele benefício, daquela necessidade, daquele auxílio emergencial, daquele auxílio que é o BPC, que é o LOAS, né? Que acaba sendo emergencial, porque você precisa tanto daquele benefício que o governo federal, através desse auxílio, desse auxílio, dessa assistência, ele acaba te atendendo, porque é uma necessidade, é uma emergência, né? Uma pessoa idosa, por exemplo, ela precisa desse auxílio. Ela nunca contribuiu, mas ela está numa situação que realmente requer. E aí aí você me pergunta assim, e a documentação? Qual é a documentação? Onde é apresentada essa documentação? De que forma é apresentada? É necessário para fazer tudo isso, né? A primeira coisa que eu costumo falar lá nos meus escritórios é o seguinte, né? A verdade. A verdade é que prevalece. Sim. A gente tem que trabalhar com a verdade. A gente tem que falar a verdade. Então é a identidade, é o CPF, é o comprovante de endereço, é o laudo médico atestando realmente aquela situação. Entendeu? Porque a gente sabe que esse benefício assistencial, ele sofre fiscalização. Né? Hoje, por exemplo, se você me permite, eu vou tomar liberdade e vou citar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que me procurou para que eu orientasse, ajudasse. Ela morava com a mãe, só que agora a mãe mora sozinha numa outra casa, independente, e a pessoa mora em uma outra casa, separou o vínculo, cada um mora em uma casa, certo? A mãe é aposentada, então enquanto ele estava com a mãe, as condições da mãe suportavam ele não ter direito ao BPC. A despesa que ela tinha, o ganho que ela tinha, era o suficiente para não atender ao BPC para ele. Ele não teria direito, ele não teve o direito. E a lei foi clara, não tem direito devido à renda da mãe, devido às condições da família, não tem direito. Só que agora a mãe tocou a vida dela e ele vai tocar a vida dele, só que ele tem direito. Ele tem direito. Só que o que acontece? No cadastro dela, ela colocou ele. Só que agora rompeu. Como agora a mãe mora em uma casa e ele mora em outra casa, há necessidade da fiscalização. E aí fazer o cadastro dele. O cadastro já é dele. Ele precisa tirar a mãe. Quando foi feito o cadastro, né, ele está lá como responsável no cadastro, colocou a mãe, e a mãe tendo renda, ele não teve direito. Ele fez o cadastro. Ele não teve direito devido à renda da mãe. Só que agora separou. Ele tem o direito. O cadastro é dele. Só que a mãe ainda está no cadastro e a mãe tem renda. Renda própria dela, que não é o LOAS, não é o BPC. Mas a renda que ela tem é boa para sustentar ele. Só que separou. Como separou, ele tem direito. Ele mora numa casa e ele precisa do benefício assistencial. Ele precisa desse benefício para sobreviver.
é um caso de uma pessoa especial. Tem um laudo médico, tem a identidade, tem o CPF, tem um comprovante de endereço novo, provando que realmente a pessoa mora nesse endereço. Enfim, mas os órgãos fiscalizadores, que a gente sabe, através do município, né, o dinheiro é público, né, é uma verba pública que é repassada, e então o que acontece? Vai fiscalizar, vai averiguar, vai atualizar o cadastro, mas não vai deixar de lá para comprovar que aquela pessoa que não tinha direito, mas que agora tem direito, porque agora ela vai atender todos os requisitos necessários que a lei estabelece para que ela possa ser atendida. Então, o primeiro, partindo do momento que a verdade, sempre a verdade, o que prevalece é a verdade. É isso mesmo. E não só uma pergunta minha, mas também acredito que de muitas pessoas, né? Por exemplo, tem um beneficiário numa casa. Dependendo da renda, ela consegue ter mais de duas pessoas, mais de uma pessoa. Então, tranquilo, não tem problema nenhum. O benefício é da pessoa. Então, se tiver um outro caso na família que tenha o direito, comprovadamente, é o que eu te falei, a verdade prevalece. O fato de ter uma pessoa e ter mais uma outra pessoa, mais de duas pessoas numa casa que tem direito ao LOAS, do BPC, claro, a lei contemplou, provou, tem direito, está documentado? Tem direito, sim. É porque antigamente se ouvia falar que não teria direito mais de uma pessoa numa residência. Hoje a lei já mudou. Já. Porque a lei tem que contemplar quem? Quem realmente precisa. Você tem que atender a necessidade da pessoa. Então, a pessoa especial, seja ela intelectual, mental, física, sonora, enfim. O idoso, 65 ou mais. Então, quer dizer, você vai no foco da pessoa, você vai na pessoa, no quem tem o direito. E o idoso, ele concede a mesma regra que uma pessoa com deficiência física? A questão é o seguinte, a pessoa com deficiência física, né? A pessoa que a gente fala assim, a pessoa deficiente, né? As pessoas especiais, por exemplo, essa independente de idade. A diferença é que o idoso você já parte do princípio que é a partir dos 65 ou mais de 65. E as pessoas deficientes, independente. Né? Pode ser um recém-nascido que tem a sua necessidade e que tem o seu direito e que a gente vai provar. E é bom frisar que é necessário ter documentação, ter a identidade, ter o CPF, ter o comprovante de endereço, ter o laudo médico, né? Porque eu normalmente quando acontece casos que a pessoa me procura e eu vejo que ela não tem ainda a identidade da criança, a primeira coisa que eu recomendo é fazer a documentação. Porque às vezes as pessoas podem achar assim, se eu fazer um laudo já está... Não, tem que ter todos os documentos pessoais. Porque vai cair exigência, requisitos. Então é identidade, é o CPF, é o comprovante de endereço, é o laudo médico, entendeu? E a pessoa tem em mente o seguinte, é um benefício assistencial. Não tem 13º, não é vitalício, não gera pensão por morte. É da pessoa, é a pessoa que tem esse direito, é a pessoa que vai receber esse direito, enquanto ela provar que ela realmente precisa desse direito, precisa dessa renda. E o INSS ele é usado como órgão para fazer essa ponte, esse elo da pessoa que precisa. Essa movimentação. Porque na verdade é um recurso do Ministério da Economia. Quer dizer, então vem de encontro a atender as necessidades, mas qual é o órgão pagador? É o INSS. Mas eu estou aposentado pelo INSS. Eu já me deparei com diversos casos que as pessoas falam assim, eu sou aposentado pelo INSS. Aí eu pergunto, contribuiu? Pagou? Aí as pessoas, não, eu não paguei. Então calma, você não tem o INSS, você tem um benefício assistencial, é diferente. Muitas pessoas podem até confundir isso, né? Eu quando estava fazendo a minha pós-graduação em previdenciário, que foi a primeira área que eu escolhi, né? Desde muito cedo eu sempre gostei de previdência. Na faculdade eu já gostava de previdenciário, mas era uma matéria online, né? E era muito tranquila lá na sala lá de que a gente tinha laboratório de informática e a gente tinha que ir para lá e tinha lá uma pessoa que orientar. E eu tive essa matéria na faculdade. E eu sempre gostei muito do previdenciário, eu escolhi o previdenciário para me identificar, né? Porque eu vejo que realmente as pessoas precisam ser orientadas, precisam ser esclarecidas, entendeu? E muitas das vezes elas não percebem
que hoje em dia é tudo informatizado. Então não adianta mentir, não adianta não cumprir as exigências, né? A gente está vendo agora, recentemente, eu sou fã do jornal, né? Eu gosto muito de assistir reportagem. Então a gente está vendo agora que o INSS está numa campanha maciça para poder tentar minimizar, zerar a fila, né? Enfim, então as pessoas que estão com seus processos lá e dentro dos requisitos necessários que a lei contempla, com certeza vão ser chamados, vai sofrer visita, vai fazer a perícia, vai ter o direito, vai receber o benefício, né? E que seja bem-vindo, né? E que seja bem-vindo, porque as pessoas que têm direito a esse benefício assistencial é porque elas precisam. Então, que venham, né? E hoje, né, lembrando também de tudo isso que o senhor falou, hoje também, com a burocracia que existe no Brasil, se tiver alguma dificuldade, por isso que é sempre bom procurar alguém que entenda do assunto para conduzir essa pessoa, né? Sim, sem dúvida, porque, por exemplo, você quer ver uma coisa também que é extremamente importante, e eu te peço liberdade para eu poder esclarecer, aquelas pessoas que têm que ir até uma lan house para poder criar uma senha, né, do meu INSS, né, a senha Gov, né? Então, quando elas me procuram, e a primeira coisa que eu pego ao abrir o notebook, né, e para fazer a consulta, eu pergunto pela conta. A pessoa não dá a tamanha importância necessária para aquela senha. A senha do meu INSS, a senha Gov, extremamente importante. É um documento. É um documento. Você, através do CPF da pessoa, através dessa senha que você criou numa lan house da vida ou num escritório da vida, enfim, ou em casa até mesmo, enfim, inquestionável onde foi criado, mas precisa-se ter o cuidado, o zelo, guardar juntinho com o CPF, guardar juntinho ali com o CPF, pratificar para ter um documento. Sim, um documento e guardar, porque você precisa, são seus dados, são suas informações que estão ali. Porque aí quando você chega para consultar, o primeiro passo já tem, é a senha e o CPF. Você abre e você vai saber exatamente o que informar para a pessoa, entendeu? Então eu peço às pessoas que se preocupem mais com a senha, que guardem direitinho essa senha, porque ela é de tamanha importância. É isso aí. Então, meu amigo, você falou um pouco aí da questão do LOAS, né? Como faz para adquirir, quais são os requisitos, mas se a pessoa faz a contribuição do NPS e também tem aquela necessidade de um auxílio-doença ou está se preparando para aposentadoria, fala um pouco sobre isso, dá uma calibada um pouco aí para o pessoal entender. A diferença é que o LOAS, ou conhecido BPC, LOAS, a gente fala LOAS porque é uma lei, né? Lei Orgânica de Assistência Social, BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é a mesma coisa, só que ele não é contributivo, você não contribui para ter direito, né? Também não é acumulativo. Já o INSS, no caso entrando auxílio doença, né? Já o INSS é diferente, eu costumo dizer que é um seguro, você paga para ter direito. Se você tem um carro e faz seguro do carro, e se você bate com o carro ou tem a perda do carro, o seguro vai te dar o prejuízo. O INSS tem o dever e a obrigação de cobrir o seu dano, o seu prejuízo no momento que você precisa ser atendido. A gente sempre ouviu falar desde muito cedo no auxílio-doença, né? E desde a reforma da Previdência, desde 2019, a gente costuma, às vezes algumas pessoas ainda falam auxílio-doença. Não, a gente fala muito auxílio por incapacidade, porque a pessoa está incapacitada. Acho que é a mesma coisa. É um termo popular, né? É um termo popular. Eu, quando criança, cansei de ouvir da boca das pessoas, eu estou encostado. Eu estou encostado no INSS. Eu tenho que brincar, você que eu brincava lá, você fica na parede do NPS. Exatamente, eu estou encostado. E que, na verdade, você está no auxílio. Né? E o auxílio-doença passou a ser o auxílio por incapacidade. Né? E aí as pessoas falam assim, qual é a diferença da carência e do período de graça? Né? E as pessoas costumam perguntar muito isso. E elas confundem isso. E eu até entendo, e eu vou explicar com calma. O que acontece? Quando você trabalha, ou você tem um ano pago, né? Você está trabalhando 12 meses. E a partir desses 12 meses, você foi dispensado.
E aí você tem aquele 1 ano. Se alguma coisa acontecer com você, você ainda está amparado. É o período de graça. Eu não estou trabalhando, eu não estou pagando, mas se algo acontecer comigo, se eu virar o pé ali na sua varanda na hora que eu descer, me machucar, estou desempregado, mas eu pagava INSS. E aí eu vou estar nesse período de graça. Eu vou ser contemplado antes de dar mais 1 ano. Porque passou de 1 ano eu vou perder aquela cobertura. Então, esse é o período. Eu não estou pagando, eu não estou trabalhando, mas eu paguei, eu trabalhei, eu me machuquei, eu tenho direito porque eu estou coberto. Certo? E aí o que acontece? Você, por exemplo, trabalha 10 anos. 10 anos ininterruptos. Tá? Você tem 24 meses coberto pelo INSS. Qualquer coisa, eu trabalhei 10 anos ininterrupto. E aí, se acontecer algo comigo, depois dos 10 anos, dentro desses 24 meses, eu estou coberto. Certo? Só que aí, eu trabalhei os 10 anos e eu tomei eu fui mandado embora sem justa causa. Eu ainda tenho mais 12 meses de ter sido dispensado sem a justa causa. Então, eu não tenho os 24 meses. Eu tenho os 36 meses. Bem interessante. Eu peguei um caso recentemente que foi exatamente o que aconteceu. A pessoa trabalhava, ela foi dispensada e ela arrumou um novo trabalho e ela continuou pagando, descontando. E aí, na verdade, ela trabalhava, deixou de trabalhar um período, mas ela ficou coberta, ela estava coberta e ela voltou a trabalhar. Só que nesse período que ela não estava trabalhando, ela precisou fazer alguns exames, precisou ir ao médico e viu a necessidade do auxílio por incapacidade. E aí, o INSS disse o seguinte: não, você não tem direito. Eu provei que daquele tempo que ela foi dispensada ao tempo que ela começou a trabalhar de novo, ela teria sim direito ao auxílio por incapacidade. Porque pelo INSS ela estava coberta. Pelo INSS ela tinha o direito. Então ela trabalhava, foi dispensada, ficou doente aqui, tá? Ela ficou doente aqui, ela trabalhava, foi mandada embora, começou a se cuidar aqui. E o INSS nesse meio de campo disse: não, você não tem direito. E aí nós provamos que de um trabalho para o outro a pessoa realmente estava coberta. Ela tinha esse direito, tanto é que ela foi contemplada. Porque quando você não consegue na via administrativa, via INSS, você busca na esfera judicial. Você vai até a justiça e prova que a lei está ali e que ela existe. E que a pessoa está deixando de ser contemplada porque o INSS está dizendo que não tem direito e você sabe que tem direito. O primeiro caminho é o INSS. Você tem que ter a negativa do INSS. Você tem um prazo recursal. Você dá a entrada e se você ganhar, ok. Se você não ganhar, você tem recurso. Se você não ganhar, você tem a esfera judicial, que é a Justiça Federal. Quer dizer, você tem caminhos a seguir até obter aquele direito. E graças a Deus a pessoa conseguiu esse direito. Entendeu? Então a gente fala período de graça, é porque a pessoa não está pagando, mas ela ainda é assistida porque ela ainda está naquele prazo. Prazo que é determinado, que foi dado por lei. Exatamente. E aí, por exemplo, você... É até importante avisar isso, né? Você, por exemplo, você tem aqui os 12 meses e você está aqui na carência dos 12 aqui. Só que aí, antes de findar os 12 aqui, você precisa voltar a contribuir para que você continue coberto pelo INSS. Ao contrário do LOAS. Não contribui, não acumula. O INSS, a minha mãe é prova viva. A minha mãe é aposentada e pensionista. Ela recebe a aposentadoria dela porque ela contribuiu, ela pagou. Ela recebe a pensão do meu pai porque ele contribuiu, porque ele pagou. Então ela tem direito. E o LOAS não tem isso. Não tem isso. Acumula. Não tem isso. Se meu pai fosse um beneficiário do LOAS, por exemplo, ele teria vindo a óbito, como já aconteceu há 8 anos atrás. A minha mãe não teria ficado com o BPC, com o LOAS, que não foi o caso, que é o INSS. Então, a diferença é essa, que você paga para ter direito. E quando você tem direito, você bate na porta do INSS para buscar esse direito. Aí seja um auxílio-doença, né, que é o auxílio por incapacidade que a gente fala, ou seja uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por tempo de serviço,
enfim. E aí as contribuições são inúmeras, né? 5%, 11%, 20%. E aí você vai ver lá qual que você vai enquadrar melhor. Se vai ser no facultativo, se vai ser no individual, se vai ser no famoso MEI. Se você me permite, eu vou falar uma observação no meio. Sim. Eu fiz uma observação na conta Gov, no meu INSS, que é extremamente importante. E preciso fazer uma observação no meio. Eu tenho um professor, ele é um juiz federal. Eu não falo o nome do santo, mas eu falo milagre. Eu tenho um professor, ele é juiz federal, e ele diz o seguinte: eu não gosto do MEI. E eu queria descobrir por que ele não gosta do MEI. E eu sempre tive uma aproximação muito grande com meus professores. Eu sempre tive essa facilidade. Primeiro porque falo muito. E eu preciso perguntar, eu preciso me inteirar, eu preciso aprender, eu preciso entender mais o assunto. E eu falei: professor, por que o senhor não é simpático ao MEI? Ele falou: porque o MEI, você paga assim os R$66 lá, 67, 68, você paga aquele valor lá. Aquele valor mínimo, aquela contribuição em cima dos 5%, você paga ele. Só que, olha só, vou te explicar por que eu não gosto. E aí eu entendi. Você, letras, começa a pagar o INSS hoje. Você está pagando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele está pagando o INSS dele. Só que isso pode acontecer com qualquer um. Infelizmente, ele vai passar por um momento difícil e ele está pagando 3 anos de INSS. E ele não consegue continuar pagando o INSS por uma dificuldade financeira. Não é uma questão da saúde dele, porque se for da saúde dele, ele vai pegar o laudo médico, vai marcar uma perícia, vai entrar no auxílio por incapacidade, mas não foi isso. Foi uma questão financeira. Ele não tem condições de continuar pagando o INSS. Beleza. Por ele não ter condições de pagar o INSS, parou-se aqui. Ele pagou 3 anos, está parado aqui nos 3 anos. O MEI é diferente. Ele está pagando 1 ano, 2 anos. No 3º ano, a dificuldade financeira bateu. Ele não tem condições de continuar pagando. E se ele não for lá, dá baixa. Se ele não for lá regularizar, aquilo começa a virar uma bola de neve. Observação: o parcelamento é a partir de 24 parcelas de atraso. Que aí você consegue o parcelamento. Então, o INSS você está pagando, você entrou em dificuldade financeira, você para de pagar e quando melhorar você volta a pagar. Retornar que paga mesmo. O MEI não. Você não foi lá falar que encerrou a atividade e quer dar baixa. Você não sabia. E eu já peguei alguns casos assim. Eu já peguei uns parcelamentos. Você não sabia. E aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, e quando você se depara, você vê aquela relação de débitos que você tem junto ao MEI. Aí o meu professor me convenceu que de fato, realmente, o INSS é automático. Parou de pagar porque não tem condições. Não tem mais dívida. Não tem dívida ali. Quando eu voltar, eu continuo pagando. Já o MEI, ele vai continuar te cobrando. Porque o interesse de agir é seu. Quem tem que ir lá dar baixa, quem tem que ir lá romper, é você. Se você deixar, a coisa vai tomando uma proporção que quando você vê, por exemplo, tem casos, por exemplo, que eu já peguei alguns casos, por exemplo, de pessoas que estavam 3 anos, 4 anos, 5 anos e elas tiveram que parcelar. E aí elas disseram: doutor, eu preciso continuar. Eu entrei numa dificuldade, eu superei e agora eu quero voltar. Como que eu faço? Eu disse: você tem interesse no MEI? Eu quero continuar com o MEI. Beleza, então você vai pagar o atrasado e você vai pagar o atual. Lembrando que o atrasado não computa para o seu tempo. O meu professor disse uma coisa muito séria, que acaba sendo uma punição. Olha, eu não paguei e é uma punição injusta. Eu não paguei porque eu estava em dificuldade financeira. Agora eu voltei e parcelei. Vai aparecer, mas não vai computar para o meu tempo. E detalhe, você aposenta no MEI por idade. não por contribuição. Por idade, entendeu? Então eu entendi essa preocupação dele. Poxa, você parou de pagar. E às vezes, por falta de informação. Você parou de pagar um MEI, não é porque você quis, é porque você vai atravessar um momento financeiro difícil. Mas ele quer receber. Eles vão receber, vai parcelar. Entende? E já o INSS não. Já o INSS, você parou aqui, quando você voltar, você começa. É o recomeço. O INSS é o recomeço. O MEI é o recomeço, mas um meio mais cruel, né?
Porque aí você vai ter que pagar o atual e vai ter que pagar o atrasado, que você vai parcelar o atrasado. O MEI dá uma ilusão de facilidade, mas não é tanto assim. E o que atrai também é o valor. É o valor. Mas a gente sabe também que as pessoas pagam o MEI, e em muitos casos a gente sabe, né? E o meu professor me chamou a atenção, porque ele acredita que vai ser mexido, tá? Palavras dele. Ele acredita que vai ser mexido e que tem que ser mexido. Tá? Eu não levanto bandeira aqui, tá? Eu não levanto bandeira aqui. Eu sou um operador do direito, eu não tenho que levantar bandeira nesse momento. Mas eu entendi o posicionamento dele. Porque existem casos, né, de pessoas que a gente sabe que ela não exerce aquela atividade. Ela paga aquele valor, ela paga aquela atividade, ela tem até um outro vínculo, mas ela paga aquele ali para que ela possa ter o proveito lá na frente. Entende? E eu entendi o posicionamento dele. Eu entendi também o posicionamento dele. Porque olha só, você paga os R$66 mês e você é amparado como se fosse pelo INSS, né? Você não tem o direito da aposentadoria só por idade. Mas os demais benefícios você será contemplado pelo MEI. Ok, mas você paga R$66. E o Letra paga R$145, que é os 11%. Então, o MEI você paga os 5%. O Letra paga os 145, que é os 11% do salário mínimo. Mas os dois agora, o Letras e o MEI, precisam do auxílio por incapacidade. Os dois vão ganhar 1.320. Não podem ganhar menos do que salário mínimo. Então, ele paga 145 e ganha 1.320. A pessoa que pagou o MEI e que precisa também, ela vai receber os 1.320, porque ela não pode receber menos do que um salário mínimo. Então, chega a ser desproporcional. Então, a fala desse professor que eu tenho, que por sinal eu gosto muito, eu me identifico muito, é exatamente isso. É essa diferença, é essa facilidade. Às vezes a pessoa nem tem essa necessidade de ter um MEI, mas ela tem porque ela visa lá na frente ser contemplada quando chegar a idade, aposentar e ter esse direito. É muito bom, e a gente, essas explicações, né? Nós já estamos chegando no final do podcast. Você aí que ficou atento, né? Nos ouvindo pela Rádio Unido Gospel, nos vendo pela TV Unidos. Nós estivemos aqui conversando aqui com o nosso grande amigo Claudão, né? Conhecido também popularmente como Claudão do Povo. Obrigado. É um orgulho, é um orgulho. E eu fico muito feliz pela sua presença aqui. E se quiser passar mais uma coisa, dar suas considerações finais aí, e a gente marcamos aí um próximo encontro. Com certeza. Não desanime, né? Não tem o porquê desanimar, né? A gente trouxe essas informações porque é importante, né? E dizer também a você que já tinha sua inscrição lá atrás no INSS, antes de 2019, antes da reforma, quer dizer, você está amparado pelo que a lei te resguarda, né? E as pessoas sabem que, então, você tem, por exemplo, eu tenho a minha inscrição no INSS, só mais um minuto, é importante, e eu acredito que muita gente gostaria de saber. Eu tenho a minha inscrição no INSS de apenas um ano, né? Vamos partir do princípio de um ano, né? Em 2015, 2010, ou 2008, ou 2005, enfim, antes da reforma, eu era contribuinte do INSS, como eu falei, um exemplo. Aí eu entrei em dificuldade financeira e eu não tive condições de continuar a pagar, né? Mas olha só, não desanime, porque se você tinha uma inscrição, você tem uma inscrição antes da reforma, você não será contemplado com a reforma no sentido do tempo. Ou seja, eu tenho 5 anos aqui em 2005. Eu tenho 5 anos em 2005, tá? E hoje eu estou com 55. Lá atrás eu tive 5 anos e hoje eu estou com 55 anos de idade. Eu preciso pagar 10 anos, porque com 65 e com esses 15 anos agora eu tinha 5. Eu tenho 5 guardado aqui. Eu não falei que o INSS, quando você para, ele fica quietinho aqui? Sim. Eu tenho 5 anos aqui do INSS. Ele está quieto aqui. E agora eu cheguei aos 55. Meu Deus, a reforma foi em 2019. Nós estamos em 2023. E agora? Calma.
Calma. Você não tinha 5 anos lá atrás? Agora você tem 55 anos de idade? Ok. Você paga 10, que aos 65 você vai ter 15 de contribuição e 65 de idade. Você aposenta por idade. Você do sexo feminino, falei do homem, agora é da mulher. Você então, em 2005, você tem 5 anos. E agora você está com seus 57 anos, né? Vamos ver aqui. Você então tinha 5 anos quietinho lá atrás. Trabalhou, pagou, contribuiu antes da reforma. Você tem 5 anos, certo? E você precisa então de 10. E você está então com 52 anos de idade. 52 anos de idade, 5 anos está pago. Ah, mas e agora? Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como garantir minha aposentadoria? Calma. Você não tinha 5 anos lá? Eu dei exemplo de 5. Você poderia ter 10. Você poderia ter 2. Você poderia ter 1 ano de contribuição. Eu parti de 5. E aí o que você vai fazer? Se você tem, por exemplo, 5 anos antes da reforma, antes de 2019, você precisa ter 15 anos de contribuição e 62 de idade. Você não está com 52 anos de idade? Você não tem lá os 5? Você precisa, então, na verdade, ter 62 de idade e 15 de contribuição. Então, se você tem 5 guardados, 5 anos, 52 anos de idade, você contribui ou trabalha mais 10 anos que você aposenta por idade. O homem vai nos 65, a mulher vai nos 62. Então, para quem tem tempo antes da reforma, esse tempo antes da reforma, é necessário uma análise, é necessário olhar, averiguar, porque cada caso é um caso. Você não pode generalizar o INSS, você não pode. E por isso que é bom procurar um profissional dentro da área, né? Sim, porque cada caso é um caso, cada caso é um caso específico. Você precisa ver em que percentual está sendo contribuído, em que categoria está sendo enquadrado. Ao contrário do LOAS, que nós falamos aqui, as duas categorias. Nós falamos, não, pessoas especiais e idosos. Pessoas especiais, qualquer idade. Idosos a partir de 65, provar os requisitos. O INSS, cada caso é um caso. Tem pessoas que estão surgindo agora, estão começando agora, né? A gente já está no meio do caminho, né? A gente já, ainda assim, e a gente vê que essa reforma mexeu. Bagunçou um pouco a vida da gente, né? Sim. Eu estava otimista que eu ia aposentar, mas comecei cedo, mas a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Então, você que ainda tem a sua contribuição antes da reforma, procure olhar, analisar, ver realmente a possibilidade de você, porque hoje, por exemplo, estou usando o tempo dele, ele não vai me convidar mais. Tá? Hoje, por exemplo, eu peguei um caso extremamente interessante. A pessoa tem 64 anos de idade, sexo masculino, e ela tem 21 anos de contribuição. Quer dizer, ela já tem o tempo, ela não tem a idade. Ela tem 64 anos de idade e 21 anos de contribuição. Ela precisa de 12 meses. Essa é a verdade. Mas se ela tem 21 anos de idade, 21 anos de contribuição, contribuiu 21 anos, e ela tem 64 anos, ela só precisa de 12 meses. Tem como ela ficar aqui coberta na carência, não ficar à deriva, não ficar desamparada, não ficar perdida, mas também não ter a necessidade de pagar mais 12 parcelas. Compreende? Tem como ela ficar aqui dentro, porque ela, no caso dela, sexo masculino, 64 anos, precisaria aqui dos 15 anos, ok? Ela já tem 21. Ela contribuiu 21, ela estava precisando de 15. Só que ela tem 64. Se ela pagar mais um ano inteiro, vai para os 22. Ela pagou mais 12 parcelas. Ela já tem 6 anos a mais, certo? Ou melhor, por quê? 15 com 6, 21, certo? Ela já pagou 6 anos. Ela não tem a idade. Só que agora, ela nos procurou exatamente com essa finalidade. E agora? Eu estou com 64, 21 anos, me orientaram que eu precisava de 15, eu já estou com 6 a mais. Como que eu faço para não continuar, chegar aos 7 a mais? Tem como. É o que você falou. Precisa se informar. Se informar e procurar um profissional naquela área para poder estar direcionando a coisa certa, né? Perfeito. Demais,
é agradecer a oportunidade. Estou muito honrado, feliz em poder estar aqui, trocar essa ideia, né? Agradecer o convite recebido, fiquei muito orgulhoso por essa oportunidade. Sempre quando precisar. Por esse voto de confiança, né? A minha presença aqui se faz puramente para orientar, né? Poder passar um pouquinho do conhecimento que a gente adquire no dia a dia, que a gente aprende, né? Que a gente também erra, e o que a gente não sabe a gente busca se informar, né? Busca adquirir essa informação. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. E quantas vezes, se fizer necessário, estarei aqui presente. Tá? Obrigado pela recepção, pelo acolhimento. Eu estarei aqui presente para que realmente a gente possa ter esse bate-papo, né? Interagir, poder conversar. Verdade, e eu espero ter contribuído, né? Dentro do meu pouco conhecimento, né? Dentro dessa minha paixão, que é o previdenciário, né? Eu espero. Participei recentemente de um congresso em Belo Horizonte, né? Eu tenho uma agora em São Paulo. E a gente vai estudando, buscando informação, conhecimento, e vai, sempre que o nosso amigo aqui, querido, nos convidar, a gente traz essas informações aqui. Sim, claro. Tá bom? Muito obrigado mesmo, um grande beijo no coração de todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E sempre que puder, o senhor vai estar vindo aqui. Muito obrigado. Então, nós estamos terminando o podcast do Letra. Semana que vem nós estamos retornando com mais um bate-papo aqui, uma entrevista, pela TV Unidos e pela Rádio Unido Gospel. Até semana que vem. Fique com Deus.